Olá, esta edição começa destacando a estimativa preocupante do INCA sobre o aumento dos casos de câncer no Rio Grande do Norte para os próximos 3 anos. E você vai ver também. Comissão de Finanças aprova 17 projetos de lei nesta quarta-feira. A atuação do Conselho Tutelar é debatida na Câmara Municipal. STF derruba a lei do Rio Grande do Norte que proibia a apreensão de motos com dívidas no IPVA. Artesãos potiguares podem fazer carteira nacional de artesão até 7 de dezembro. Aqui no estúdio vou conversar sobre o aumento dos casos de Covid e de arboviroses com Diana Rego, da Vigilância Epidemiológica da CESAP. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022, que está no ar. A greve dos médicos cooperados à Prefeitura de Natal completou uma semana ainda sem perspectiva de regularização do pagamento das 4 folhas em atraso. E o reflexo disso é visto nas UPAs, onde o cenário é de caos. Com o marido sentindo fortes dores no estômago, Liege do Nascimento teve que levá-lo a uma UPA para ser medicado. O atendimento só foi realizado porque, na triagem, ele foi classificado como de alto risco. Ele chegou, ele foi atendido, mas porque é urgência, é o caso dele. Se não for, eles avaliam lá dentro, botam a pulseirinha vermelha, se for vermelha fica, senão eles estão mandando para casa. Pelo instante que eu estou aqui, a hora e meia mais ou menos que eu estou aqui, eles estão mandando as pessoas ir para casa. Procurar outro atendimento, outra UPA que esteja funcionando, né? Desde a última quinta-feira, dia 24, os médicos da Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, que prestam serviço ao município, paralisaram as atividades devido aos mais de 3 meses de atraso no pagamento. Aqui na UPA da Cidade da Esperança, nós tentamos contactar a direção da unidade, mas nos foi informado que o diretor estava em reunião e que iria demorar bastante. Na UPA de Cidade Satélite, a situação não é diferente. Com a redução do número de médicos, somente são atendidos os casos mais graves. A senhora procurou aqui atendimento por quê? O que a senhora está sentindo? Uma dor muito grande abaixo da minha barriga. Diz que está em greve e só vai demorar a atender porque só tem um médico. E foi nessa mesma unidade que a situação provocou um tumulto no início da tarde de hoje, quando foi necessário chamar a Guarda Municipal, como nos contou um paciente que não quis se identificar. Nós estávamos na recepção, foi acionado, alguém lá dentro acionou a Guarda Municipal, eles entraram, ficaram mais ou menos 10 minutos lá dentro, quando saíram, o responsável pela diligência comentou, né, explicou o que estava acontecendo, que os profissionais não estavam recebendo e que era para ter paciência e compreensão. E pediu para procurar casos mais leves a UPA, a Unidade Básica de Saúde do bairro, e só casos urgentes que serão atendidos. Nós mantivemos contato com a Secretaria de Saúde de Natal, que voltou a repetir que ainda vai procurar a Coopmed para negociar os débitos. Esse foi o mesmo posicionamento da semana passada. Enquanto isso, quem segue sofrendo com toda essa demora é o cidadão, como a gente viu aí. 33 mil casos de câncer para os próximos 3 anos no Rio Grande do Norte. Essa é a estimativa preocupante apontada pelo Instituto Nacional do Câncer para o nosso estado. E para tentar driblar esses números, a saída é investir na melhoria da qualidade de vida e da alimentação. Veja na reportagem de Tarsila Costa e Carlos Jean. Em maio deste ano, Helena Negreiros recebeu um diagnóstico impactante: câncer de colo de útero. Um câncer raro. Aí foi aquela correria, né, para fazer tudo para fazer cirurgia. Aí quando chegou na hora, com tudo pronto, que o cirurgião olhou e disse que era inoperável. Aí eu vim, aí peguei outra opinião com o médico lá no Luiz Antônio, mas ele deu o mesmo diagnóstico do médico e já me encaminhou diretamente para cá. Aí eu comecei meu tratamento com rádio de segunda a sexta e fazia uma químio na sexta. Eu ainda fiz 16 rádios, eu acho que eu fiz só umas 3 químio. Infelizmente, diagnósticos de vários tipos de câncer, como o de Helena, seguem uma tendência de crescimento. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer estima que o Rio Grande do Norte terá 33 mil novos casos da doença entre 2023 e 2025.
O número corresponde a um aumento de 12,6% em relação ao período de 2020 a 2022. Referência em oncologia no estado do Rio Grande do Norte, o Hospital da Liga contra o Câncer registra aumento no número de casos. De janeiro a outubro deste ano, foram contabilizados 2.438 pacientes com câncer de pele, 745 com câncer de mama e 723 com câncer de próstata. A gente tem observado isso na prática clínica, né, dos oncologistas, dos médicos que lidam mais com câncer, que realmente essa incidência ela tem aumentado ao longo dos últimos anos. E realmente essa previsão do Instituto Nacional do Câncer nos próximos anos, ela está de acordo com a nossa realidade atual. A boa notícia é que a incidência de câncer de pulmão reduziu devido a campanhas de combate ao tabagismo. Porém, os casos de câncer de intestino têm aumentado. As principais razões, segundo a médica, são maus hábitos alimentares, estresse e falta de atividade física. Precisamos trabalhar cada vez mais agora o controle e a educação da população com relação a hábitos alimentares mais saudáveis, com relação à prática de atividade física, para que a gente também possa conseguir diminuir os casos de cânceres, né, de outras localizações como o gastrointestinal. E para quem recebeu o diagnóstico, além da adoção de hábitos saudáveis, também conta muito para o processo de cura o apoio de amigos, familiares e de uma equipe médica qualificada. É nesse caminho que a Helena está. No início eu fiquei muito para baixo, né? Eu nunca tive depressão, nada, mas fiquei muito deprimida e eu não tinha forças nem para orar. Mas aí eu ficava só pedindo forças a Deus, eu superei. O Tribunal Regional Eleitoral determinou nesta quarta que as contas dos candidatos eleitos sejam julgadas. O Tribunal Regional Eleitoral emitiu uma resolução assinada pelo presidente Cornélio Alves, que determina que a prestação de contas dos eleitos nos pleitos majoritário e proporcional deve ocorrer no plenário do TRE-RN até o próximo dia 15 de dezembro. A medida vale para a governadora reeleita Fátima Bezerra, para o vice-eleito Walter Alves, para os 8 deputados federais e para os 24 deputados estaduais. E está prevista na legislação eleitoral, que determina que o julgamento de contas deve ocorrer até a data limite de 3 dias antes da diplomação, que este ano está marcada para o dia 19 de dezembro. Vamos às notícias da Câmara. Veja agora os destaques da Comissão de Finanças, que se reuniu pela manhã. Dos 17 projetos aprovados pela Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização na manhã de hoje, está o que obriga a identificação em braille nas portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e privadas. A matéria é de autoria do vereador Chagas Catarino e foi subscrita pelo vereador Anderson Lopes. Assim que nós assumimos o mandato aqui na Câmara, uma das primeiras providências que nós tomamos foi colocar a sinalização em braille na entrada do nosso gabinete para ter essa inclusão com as pessoas com deficiência visual. Então eu quero parabenizar o vereador. O projeto agora segue em tramitação na casa e espero que logo mais nós possamos votar ele em plenário e que ele seja sancionado pelo prefeito da nossa cidade, porque é um projeto muito importante de inclusão social. Outro projeto aprovado pelos parlamentares dispõe sobre a implantação de acompanhamento psicopedagógico para alunos com autismo ou dislexia de escolas públicas da capital potiguar. A matéria é de autoria do vereador Robério Paulino. É uma necessidade de alunos, de pais, de professores, né? As escolas particulares têm psicopedagogos, os IFRN têm psicopedagogo, porque às vezes você tem um aluno com muita dificuldade de aprender, não só os alunos que são autistas ou que têm dislexia, mas um aluno que tem alguma dificuldade, que precisa de um apoio psicopedagógico, um aluno que tem problemas em casa. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Ranieri Barbosa, avaliou de forma positiva a reunião desta quarta-feira. A participação do Conselho Municipal de Saúde, que encaminhou uma emenda para que a nossa saúde não seja prejudicada hoje, com várias exonerações de profissionais da saúde, inclusive médicos, e o não interesse de novos médicos serem incluídos dentro do quadro de profissionais da rede municipal de saúde. Então, demos uma parte, ouvimos e o encaminhamento de uma emenda que foi dada agora pelo Conselho e que o vereador Roberto Paulino acatou.
Veja agora o assunto que pautou a sessão ordinária desta quarta-feira no plenário da Câmara. Nesta quarta-feira, durante o pequeno expediente da sessão ordinária da Câmara Municipal, os parlamentares usaram a tribuna para falar sobre a situação dos conselhos tutelares no município de Natal. A vereadora Camila colocou uma emenda na LOA para garantir melhor o funcionamento dos conselhos tutelares, porque além de ter um salário defasado, os conselhos tutelares, a forma física deles, é uma situação muito precária. Então, os conselheiros tutelares, além de receberem ameaças de morte diversas, como acontece no trabalho deles, de ter que dar plantão, eles trabalham em locais insalubres. Então, essa emenda da vereadora vem a contribuir com os conselhos tutelares e conta, sem dúvida nenhuma, com a nossa assinatura. O Conselho Tutelar é o órgão que garante que os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente sejam cumpridos. Em Natal, existem 4, um para cada região administrativa, contando com 5 conselheiros cada um. O vereador Anderson Lopes ressaltou ainda a importância do trabalho feito pelos conselheiros e que merece a atenção da gestão municipal e da sociedade. O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho fundamental, né, para a nossa cidade, em especial para o cuidado das nossas crianças. Eles que estão dentro das comunidades diariamente, como eu falei aqui, até em locais insalubres e recebendo ameaças. Eu vou citar aqui como, por exemplo, a Zona Norte da nossa cidade já era para ter no mínimo 2 conselhos tutelares, ou seja, 10 conselheiros, e continua com os mesmos 5 desde sempre. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere que os radares da Via Costeira e da João Medeiros Filho começam a multar o excesso de velocidade nesta quinta. Voltamos em 30 segundos. O Alzheimer apaga histórias, apaga memórias, apaga também quem somos. No Brasil, mais de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quando o cérebro começa a desligar, precisamos de quem está ao nosso lado, de quem lembra de nós, da nossa história. Cuide-se e cuide de quem você ama. Uma campanha Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A gente está de volta com um aviso aos motociclistas. O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei estadual que proibia a apreensão de motos com débitos de IPVA. E Desiane Moreno. O plenário do Supremo Tribunal Federal votou na última terça-feira e, por unanimidade, julgou inconstitucional uma lei do Rio Grande do Norte, sancionada em julho do ano passado pela governadora Fátima Bezerra, que impedia a apreensão e retenção de motos de até 155 cilindradas por falta de pagamento de IPVA. Segundo o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, a norma ofende a competência privativa da União para estabelecer regras e condições sobre o trânsito e transporte já disponíveis no Código Brasileiro de Trânsito. E ainda falando em trânsito, os radares instalados há alguns meses nas rodovias estaduais que cortam a cidade de Natal passarão a multar o excesso de velocidade permitida nas vias. Ao todo, 9 radares vão cobrir faixas divididas entre 2 grandes avenidas de Natal, a João Medeiros Filho, na Zona Norte, e a Via Costeira, na Zona Sul. De acordo com o Detran, a expectativa é reduzir acidentes nessas rodovias. É preciso ficar atento porque há variação de controle de velocidade. Em alguns pontos será de 70 km por hora e em outros de 50 km por hora, como é o caso das imediações do antigo Hotel Pirâmide. Agora a gente muda de assunto. Os artesãos interessados em participar de feiras nacionais do setor precisam renovar a carteira nacional do artesão. O prazo para fazer o documento encerra na semana que vem. Pedro Neto. O governo do estado, por meio das setas, está convocando artesãos de todo o Rio Grande do Norte a comparecerem à sede do PROARTE para fazer a carteira nacional do artesão até o próximo dia 7 de dezembro. A Carteira Nacional dos Artesãos é um documento oficial profissional, com validade em todo o território nacional e que precisa ser renovada a cada 6 anos. Quem vai fazer a carteira pela primeira vez tem que ir pessoalmente à sede do PROARTE. É necessário levar os seguintes documentos: xerox das carteiras de identidade do CPF, xerox do comprovante de residência, uma foto 3x4
E também é necessário trazer uma peça para finalizar e ou iniciar no local o vídeo mostrando a habilidade com a técnica e trazer peças acabadas da sua técnica artesanal. Somente com a carteira nacional, o profissional está habilitado a participar de feiras e eventos nacionais e internacionais. A sede da ProArte funciona no prédio do Cine, em Candelária, ao lado da OAB, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 13h30. A seguir, vou conversar com a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, Diana Rego, sobre o aumento de casos de Covid e de arboviroses aqui no estado. A gente volta em 30 segundos, não saia daí. O Alzheimer apaga histórias, apaga memórias, apaga também quem somos. No Brasil, mais de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quando o cérebro começa a desligar, precisamos de quem está ao nosso lado, de quem lembra de nós, da nossa história. Cuide-se e cuide de quem você ama. Uma campanha Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Câmara Repórter. Eu já recebo aqui no estúdio Diana Rego, que é subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, para a gente conversar aqui sobre esse aumento de casos de Covid e também um alerta sobre as arboviroses, dengue, zika e chikungunya aqui no estado. Diana, seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Diana, esse aumento de casos é para realmente se preocupar? Como é que está a situação nas últimas 24 horas? Sim, a gente tem um aumento importante no número de casos para a Covid. Nós liberamos um boletim hoje com mais de 900 casos notificados. E eu sempre lembro à população que existe uma subnotificação ainda. Então, é possível que esse número ainda seja maior, né? Porque nós temos aí os testes rápidos, nós temos também o autoteste hoje disponível em farmácia, então existe ainda uma subnotificação. Certo. E em relação à questão da ocupação dos hospitais, né, da disponibilidade de leitos, se pensa em estudar, ampliar esse número? Hoje a CESAP, ela tem já um aumento de solicitação de leitos, né? A gente já chega a quase 70% de taxa de ocupação para leitos críticos. E aí a gente sinaliza aos hospitais a importância da reorganização interna desses pacientes, que todos os pacientes precisam de assistência. Caso seja assim necessário, a gente vai abrir os leitos que forem, de acordo com os números forem aumentando. Para alguns médicos, principalmente especialistas que estão nessa linha de frente do atendimento dos casos, alguns questionam a questão do acionamento do plano contingencial. Qual seria o momento ideal para reativar esse plano, para acionar, para ter uma previsão, uma perspectiva, por exemplo, até de ampliação desses leitos para a próxima semana? Como é que Então, na verdade, nós estamos passando agora pelo momento de atualização desse plano de contingência. O plano ele é atualizado à medida que a gente precisa de que uma nova situação se coloca, como está agora esse novo momento que a gente entende um aumento de casos, não se compara ao que nós já vivemos, mas é sim um aumento de casos e de internações. Então, o plano ele já está em atualização nesse momento. E aí, como eu disse, mediante os próximos dias, se for necessário, nós vamos sim abrir mais leitos, né, ver a possibilidade dentro do estado. E, assim, apesar dessa preocupação com o aumento dos casos, Diana, é importante dizer que a maioria não é de caso grave, não é isso mesmo? Não, a maioria não é de caso grave. Nós temos aí desses 900 casos notificados nas últimas 24 horas, a gente sabe que a sua maioria não é de casos graves. E os casos que estão internados, né, nos leitos, aí, tanto os leitos críticos como os leitos clínicos, são pacientes, em sua maioria, muito idosos, que não têm o esquema completo de vacinação. E aí a gente sempre fala sobre a importância da completude do esquema com as 4 doses. Com esse aumento dos casos, já está havendo uma corrida para o pessoal que está em atraso? Já é perceptível isso? Sim, sim. É interessante porque a população ela acaba buscando mais a vacina quando vê a doença. Porque o vírus ele está circulando. E aí quando a gente começa a ver a doença, as pessoas realmente adoecendo, buscando as unidades de saúde,
aí a população começa a buscar a vacinação. Então, hoje a gente já vê novamente filas nos postos de saúde para vacinação. Tá, ok. Então, o recado é esse, né? Que as pessoas atualizem o esquema vacinal e também tem as recomendações que você está aqui com a gente. Eu estou diferente, mas você está aí usando máscara. Como é que é a recomendação? Assim, é para todos os casos a máscara? Qual é a orientação principal? Então, hoje a gente tem recomendado o uso de máscara, principalmente para idosos, imunossuprimidos. Dentro de alguns órgãos do governo, a gente já recomenda, até pensando no processo de trabalho de afastamento desses servidores. É muito importante que as pessoas que estão sintomáticas respiratórias, com algum sintoma de gripe, usem máscara. Né? Hoje nós temos o teste rápido disponível em todo o Rio Grande do Norte, todos os municípios. Então, se está com sintoma de gripe, que é o sintoma da Covid, busque o local no seu município, realize o teste e use máscara. Se está assintomático, né, não tem sintomas, mas teve contato com alguém que está positivo, use máscara, porque você pode estar transmitindo o vírus, mas não teve os sintomas. Exatamente, uma questão de consciência, né? Isso. De respeito, de cuidado com o outro, de empatia diante dessa epidemia que ninguém quer que volte para todo realmente aquele caos que a gente viveu em 2020, enfim, e 2021. Agora, mudando de assunto, mas também falando dessa vez em epidemia, a gente sabe que desde o início do ano houve um aumento significativo de casos de dengue, né, das arboviroses aqui no estado. A dengue continua preocupando ou a zika, por exemplo? O que é que está alardeando a CESAP nesse momento? Sim, nós temos um aumento, né, no número de notificações para as arboviroses, em especial para a dengue, para a zika, aqui no Rio Grande do Norte. É importante falar que nós temos os casos notificados e nós temos os casos confirmados. Os casos notificados são todos os casos suspeitos. E aí a gente faz uma investigação para confirmar aquele caso. O Rio Grande do Norte ele teve mais de 6 mil casos notificados e aproximadamente, mas só 600 foram confirmados até o momento. Já descartamos mais de 3 mil casos e alguns ainda estão em investigação. Então, é sim algo a se preocupar, porque nós vamos viver aí novo momento, né, para 2023. A gente vem com uma nova sazonalidade que se espera realmente, já pelo período do ano, um aumento de casos. Então, é importante a gente estar alerta. As gestantes, principalmente em relação à zika. Né, por conta da consequência da microcefalia, né? Exatamente, da malformação fetal. Isso, exatamente. Então, a importância aí de cada um ter o seu zelo com a sua casa, do uso do repelente em especial para as gestantes. Fica o alerta, né? A Secretaria, ela recentemente fez uma compra e distribuiu a essas gestantes que têm mais necessidades esses repelentes, e a ideia é que sim, todos os anos a gente continue fazendo essa distribuição dos repelentes, mas que para além disso, outras ações precisam ser feitas, né? Tá certo, então, Diana, o recado está dado, a gente espera que também a população se conscientize, né, sobre esse problema que é tão antigo das arboviroses. Basta cada um realmente fazer a sua parte. Eu tinha mudado de assunto, mas voltando a falar em Covid, só para dar uma última informação atualizada, o Ministério da Saúde liberou, né, e a Anvisa liberaram a distribuição do medicamento, do único que combate a Covid, agora sim comprovado, o Paxlovid, é um nome, né, diferente. Como é que se dá essa distribuição aqui no estado? Já aconteceu? Sim, a distribuição ela já foi feita a nível, vamos dizer assim, burocrático. Obviamente que ela está acontecendo no fato das regionais irem buscar o medicamento e levar para os municípios. Mas essa distribuição ela já foi feita, ela foi feita mediante número de notificações e base populacional dos municípios e região de saúde. Qual a quantidade que chegou aqui para o estado? Nós recebemos 22 mil e alguns, acho que 22.500 comprimidos, que equivale a mais ou menos 750 tratamentos em adultos. Certo, então a perspectiva é receber mais? Sim, a perspectiva do Ministério é que eles continuem o envio mediante também o nosso uso. Né? Então nós já distribuímos, é bom lembrar que é um medicamento que deve ser prescrito pelo profissional médico. Ele só pode ser utilizado em pessoas acima de 18 anos. E mediante também o teste, né, a comprovação da Covid laboratorialmente, ou com teste rápido ou com RT-PCR. Por enquanto não tem previsão de já estar disponível, por exemplo, em farmácias? Eu sei que não é uma pauta da CESAP, mas a população pode fazer uma corrida às farmácias em busca dele. Não, vai ter em farmácia? Ainda não. Ainda não, o Paxlovid ainda não.
Tá bom, então, recado dado e a gente espera que tudo consiga se controlar, né? Porque são essas subvariantes que estão causando toda essa preocupação no momento, né? Isso, essas novas subvariantes que a gente acaba identificando aqui no estado, e não só no estado, como no Brasil todo, tem causado ainda mais essa transmissão que está circulando. É isso aí, vamos nos cuidar. Obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas informações importantes para toda a sociedade. Obrigada. Obrigada. E a você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias. Até lá!